culto de libertação e cura. E nós, nesse mês, nós jejuamos 7 dias. Na semana passada, eu ministrei o primeiro tema. E hoje nós vamos ministrar o segundo dia, que é a obediência pela fé. Então, nós precisamos ser libertos de toda desobediência, de toda rebeldia, né? Rebeldia, pecado de feitiçaria. Então, quando nós entendemos que obedecer é melhor do que sacrificar, então nós podemos ter vitória, né? E aqui Romanos, capítulo 1, aqui no versículo 5. Fala assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, por intermédio de quem viemos receber a graça e apostolado por amor do seu nome, que é Jesus, para a obediência por fé entre todos os gentios, né? Entre todos os povos, aqueles que não são judeus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é verdadeira. E, Senhor, nós queremos aprender a ser mais obedientes, ouvir a Tua voz, aprender a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Senhor, nesse momento, quebra todo roubo, toda seta, todo dardo, todo espírito de morte, de enfermidade, tudo que tem rondado as nossas vidas, que foi liberado do inferno para nos matar, nos roubar. Senhor, para vir, Senhor, e nos tirar da posição, seja paralisado agora em nome de Jesus. Deus, nós tomamos posse que esse é o ano, esse é o tempo, essa é a década que nós vamos viver as promessas, as liberações desses últimos 50 anos, Senhor. Nós vamos viver agora, em nome de Jesus, Pai. Esse é o tempo. Por isso, Senhor, vai paralisando agora toda a obra do inferno. Vem nos curar, vem nos libertar, vem nos restaurar, nos fortalecer, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Prepara o nosso coração, Pai. Nos dá saúde física e mental, para vivermos, Senhor, os Teus propósitos, entender a Tua palavra e viver um evangelho genuíno nesse tempo. Senhor, Tu és aquele que tem o braço forte para paralisar toda ação demoníaca contra as nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Esse é um tempo muito especial, porém nós vemos que o tempo tem sido abreviado. Nós já estamos no meio de janeiro e daqui a pouco nós estaremos em dezembro novamente. Nós sabemos que Deus está preparando a sua igreja para a sua volta. Nós todos os dias temos ouvido notícias terríveis, né? Você liga a televisão, você fica assim, indignado com tanta crueldade, barbaridade e tanta violência. Mas nós que temos uma aliança com o Senhor, nós estamos debaixo das mãos do Senhor. Nós estamos protegidos. E quando nós entendemos que para você, diante de todas as coisas, você ser vencedor, você precisa ter esse ingrediente muito importante que é a obediência. Porque o texto desse ano para nós é: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, né, por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo.
E eu me lembro que eu era menina e a minha mãe e meu pai falavam assim: olha, é melhor falar a verdade do que apanhar. Olha, é melhor vocês obedecerem do que apanhar. Eu apanhei muito, porque eu era muito arteira, fazia muita arte, né? Eu não chegava ao ponto de desobedecer, mas eu fazia coisas que não era para fazer. Então minha mãe me batia, né? Mas eu louvo a Deus, porque quando nós temos limites e aprendemos que existem coisas que nós temos que fazer, e uma delas é ser obediente. Eu não sei se você já sentou perto de uma criança que é desobediente. Se você sentou perto de uma criança que às vezes nem 3 anos tem, ninguém segura aquela criança. Que ela xinga todo mundo, chuta todo mundo, fala, ela não obedece ninguém, ela dá baile em todo mundo. E se ela fosse grande, ela batia em todo mundo e ela mandava em todo mundo. Então, a obediência é algo fundamental para a nossa vida de sucesso, de conquista, de vitória, para estabelecer algumas coisas na nossa vida, como viver as promessas. Quem obedece, vive promessas, né? Está escrito, né? Honra o pai e a mãe, que os teus dias serão prolongados na terra, né? Honra pai e mãe. Tem bênçãos e promessa. Primeiro mandamento com promessa: honrar, obedecer, né? Estar ali à disposição. Eu quero falar para você que quando nós falamos de desobediência e rebeldia e tudo que vem ao contrário ao obedecer, nós temos um mentor que é o diabo. O diabo é um mentor de tudo isso. No domingo eu estava pregando e eu falei sobre isso. Eu falei que o mentor, né, da destruição, aquele que vem para matar, roubar, destruir o ser humano, é o diabo, né? Satanás, que ele se rebelou contra Deus, né? Quis ser igual a Deus, não obedeceu mais a Deus. E a primeira coisa que ele leva o homem a fazer é desobedecer a Deus. Porque lá no jardim, Deus criou todas as coisas, criou através da palavra, né? Deus haja e ouve, e ali Deus preparou aquele paraíso para o homem. E Satanás já tinha caído do céu com os seus anjos. Mas a primeira ação e a primeira aparição dele é em relação ao casal que estava no jardim do Éden. Então, o que ele faz ali? Ele faz o homem e a mulher desobedecerem a ordem que Deus deu. Deus deu uma ordem: vocês podem comer de tudo, mas não comerás daquela árvore lá do meio, daquela árvore do bem e do mal, aquela vocês não vão comer. Foi dado a ordem. E Satanás, quando ouviu essa ordem, então ele se posicionou, né? Houve ali uma incorporação, incorporou no corpo da cobra, da serpente, né? Foi a primeira manifestação usando a serpente para falar para a mulher. Primeira sessão espírita foi ali, naquele momento. Ele usou o corpo que não era dele para levar a mulher a desobedecer a Deus. Deus deu liberdade para o homem, como ele dá até os dias de hoje. Mesmo o homem pecando, ele trouxe a solução para esse pecado, que foi o Adão que deu certo, que foi Jesus. Jesus veio para nos salvar e nos tirar da desobediência. Mas nós temos que aprender a viver dessa forma. E nós vemos aqui na palavra de Deus vários textos. Eu queria ler para você Hebreus 5, 8 e 9.
Diz assim, Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus veio em carne, passou por sofrimento, mas ele obedeceu ao Pai que estava no céu, né? E ele se tornou o autor da salvação. Imagine você se Jesus viesse como plano de Deus e ele não obedecesse a Deus. Ele não poderia ser o nosso Salvador, o autor da salvação. Mas ele obedeceu ao Pai até o último instante de vida. Que quando ele vai para o jardim e ele começa a orar e a suar sangue, e ele fala, Pai, aquele momento eu acho que Jesus falou assim, Pai, eu quero sair dessa situação, eu não quero ir. Senhor, esse momento que eu vou beber esse cálice amargo, né, que ele teria que doar a vida dele ali, mas ele obedece ao Senhor. Né? Se for possível, passa de mim esse cálice. E se não for, né, que eu vá. E ele foi até o último instante, obedecendo ao Pai. A obediência é algo que faz a diferença na nossa vida de uma forma extraordinária, queridos. Quando nós falamos da obediência, nós entendemos que se você obedece, você não sacrifica. E aqui a palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aqui nós vemos que Saul não obedece à palavra do Senhor. E o Senhor o rejeita por causa da desobediência. E ali o profeta fala para ele, você não serás mais rei, né? 1 Samuel, tá aí logo no comecinho aí, antes de Reis. 1 Samuel 15. Primeira Samuel 15, versículo 22. Depois vocês podem ler essa história em casa. É uma história muito forte. Deus rejeita o rei por causa da desobediência. Quando Deus manda a gente fazer algo, você tem que obedecer. Mesmo que você ache que seja um absurdo. Um absurdo matar animais que eram excelentes, de ótima qualidade. Absurdo não pegar nada do que era do inimigo, que o Senhor deu a ordem. Mata, acaba, não deixa nenhum. Nada do que é deles você pega. Então Samuel desobedece, traz animais os melhores, né? Ainda traz de lá o rei. E o Senhor, quando o profeta fala com ele, fala assim, você desobedeceu. E por isso Deus te rejeita por causa da obediência. Esteja lendo esse capítulo, é muito forte, eu não vou ler por causa do horário, mas o versículo 22 diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Porque ele falou que ele trouxe os animais para fazer holocausto a Deus, para oferecer, mas Deus não queria aquilo que era contaminado, né? Deus deu a ordem para não trazer sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor
do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, presta atenção, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, o Senhor, Ele nos rejeita. Porque Deus não convive com desobedientes. Deus não convive. Ele não mostra glória, Ele não mostra revelação, Ele não mostra com aqueles que não obedecem a sua lei, a sua palavra. Eu quero falar para você que às vezes nós passamos por sacrifícios porque não conseguimos obedecer. Às vezes nós estamos indo tão bem, esquecemos de honrar a Deus e obedecer a Deus e começamos a cair novamente. Ficamos endividados, ficamos enlouquecidos, porque não obedecemos a palavra do Senhor. Eu quero falar para você, obedeça a palavra do Senhor. Não abra mão. Hoje o Senhor coloca diante de nós o livro de Deuteronômio, capítulo 11. Queria que você abrisse. O Senhor coloca diante de nós bênção ou maldição. O livro de Deuteronômio, ele fala sobre as bênçãos da obediência. Mas antes de eu ler essas bênçãos para você, eu quero ler o que fala aqui, Deuteronômio 11, 26. Fala assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, aqui vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebel. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides, passai o Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-las eis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que hoje vos prescrevo. Então, o Senhor daria vitória, levaria para a terra prometida, passaria o Jordão, venceriam todos os obstáculos, mas eles teriam que obedecer. A obediência, os estatutos, os mandamentos, o Senhor não abre mão deles na nossa vida. Amém, queridos? Aí um pouquinho mais para trás, em Deuteronômio mesmo, eu quero ler para você sobre as bênçãos da obediência. Capítulo 7, versículo 12. Vou ler o 9.
versículo 9, 7, 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Amém? Ai, da onde que falam Deus é fiel? Deus é fiel. Daqui. Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Daí versículo 12, fala das bênçãos da obediência. Acompanha comigo para você ler junto. Será, pois, que se ouvires esses juízos e guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento aos teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, da terra que sobre juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porás nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabe, antes as porás sobre todos os que te odeiam. Presta atenção. Quem obedece a Deus, quem cumpre o mandamento, quem é dizimista, quem é ofertante, quem vem para a casa do Senhor, vem adorar, vem louvar, a enfermidade não pode nos tocar. Olha aqui o que fala: antes porá sobre todos os que nos odeiam. Quem te odeia, que se cuide, porque a enfermidade vai vir sobre eles. Está escrito aqui: consumirá todos os povos que te der o Senhor, o teu Deus, e os teus olhos não terão piedade deles, nem servirá aos seus deuses, pois isto te servirá por cilada. Se disseres no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenha temor. Lembrar-te-ás do Senhor, que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, os sinais, as maravilhas, a mão poderosa, o braço estendido, com o que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. É Deus que vai destruí-los. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões até que pereçam, e os que ficarem se esconderem de diante de ti. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora todas as nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderá destruí-la todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará e lhes afligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus, e nenhum homem poderá resistir até que os destrua. As imagens de escultura e seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomará para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterá, pois, coisa abominável em tua casa. Não traga contaminação, figa, trevo, pé de coelho, superstições, não traga para a tua casa. Coisas abomináveis, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a deitarás, em todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Eu quero falar para você que nós temos promessa. Depois você pode ler o livro de Deuteronômio todo, para você entender o que é obediência. Deus falava com o povo, determinando as leis e as ordens, e tinha que se obedecer.
quando não se obedeciam, eles eram condenados à morte. Eu quero falar para você que hoje o Senhor nos coloca para viver uma vida abundante. Se você não tem conseguido obedecer ao Senhor, e para você é muito difícil, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de nós falarmos, abrirmos nosso coração e falar: Senhor, me ajuda a obedecer. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer às autoridades dessa nação, às leis dessa nação. Às vezes nós achamos que podemos parar onde não pode, dirigir sem uma carta, ter inflações, mas nós temos que obedecer todas as leis. Existe lei de trânsito, existe lei para moradia. Se você não pagar o seu imposto, o que vai acontecer? Você vai perder o que você tem. Leis que nós temos que seguir, né? Eu tenho que ir para uma aula. Quando você é pequeno, você vai para a escola, você tem que obedecer aquele professor. Ele é uma autoridade sobre a tua vida. Você tem um patrão, um chefe, ele te dá ordem, você tem que obedecer. Quando nós deixamos a rebeldia entrar dentro do nosso coração, nós estamos entrando em feitiçaria. E feitiçaria é um pecado abominável. Nós não somos feiticeiros, nós somos obedientes. Nós não somos bode, cabra. Você sabia que a cabra, ninguém segura ela no meio do pasto? Sabia que o bode amarra o sininho dele, porque ninguém segura ele? Ele não obedece. Ninguém segura, ele come tudo, ele destrói tudo. Mas a ovelha, ela só anda atrás do pastor. Aonde o pastor coloca, nós somos ovelhas, nós conhecemos a voz do bom pastor, ele nos conhece, nós somos obedientes. Ai, pastor, eu tenho dificuldade de obedecer o meu marido. Ele é autoridade sobre você, cabeça, obedeça seu marido, né? Ai, eu não quero obedecer mais minha mãe, minha tia, meu pai. Escute, ouça, né? O Senhor coloca em nós um espírito de poder que nos capacita a viver a obediência. E se você viveu situações por causa da desobediência, hoje é o momento de nós nos libertarmos da desobediência. Existem pessoas que parece que atraem situações e ali ela se revela como uma rebelde, né? Não sei se você conhece pessoas assim. E às vezes as pessoas falam assim: olha lá quem está no meio, ó, quem está no meio está a confusão. Então precisamos ser curados e libertos de tudo aquilo que nos leva à rebeldia e à desobediência. Fecha teus olhos, quero orar com você. Você vai pedir perdão para o Senhor por todas as vezes que você foi desobediente. Às vezes você quis ser sócio, você quis fazer aquilo que não era para fazer, e você desobedeceu, você corre um risco, e paga um preço tão alto. O rei Saul não obedeceu, ele fez o que ele achava que era certo, e quando o profeta chegou, escutou o barulho, o rugido daqueles animais, ele perguntou: mas Deus não mandou você matar tudo? Por que você trouxe? E ele falou: eu trouxe para sacrificar. E o Senhor falou: Deus Ele não tem prazer em sacrifícios da desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, perdoa se eu não tenho sido obediente, se eu não tenho obedecido a tua palavra, se eu não tenho feito aquilo que eu tenho escutado e não tenho conseguido praticar. Me perdoa agora, Senhor, me limpa, me purifica. Eu quero ter a característica de um servo bom e obediente, de um filho amado e obediente, que o Senhor tem prazer em manifestar a tua glória.
e não ser rejeitado, abandonado, não. Mas, Senhor, eu quero andar em obediência, mesmo que meu coração diga não, mas a minha boca vai falar sim para obedecer. E o Senhor vai fazer a obra dentro do meu coração. Muda a minha forma de ver, de enxergar. Tira toda a raiz de desobediência. Senhor, tira do meu coração. Tira aquilo que não é teu e me traz paz, me traz alegria em obedecer, Pai. Às vezes nós, no passado, fomos tão massacrados por autoridades, por pastores, por mãe, por pais que nos judiaram. E hoje não conseguimos obedecer ninguém. Senhor, tira de nós essa lembrança, tira essa mágoa, essa dor. Senhor, nós queremos te obedecer e te honrar acima de todas as coisas. Deus, nos ajuda, quebra toda a maldição. E hoje nós escolhemos a bênção. Nós escolhemos, Senhor, obedecer e te honrar. Obedecer a tua palavra, Pai, nos ensina. Jesus, tu foi um filho que obedeceu e que honrou ao Pai até o último instante. Por isso, Jesus, nos ajuda a sermos obedientes. Senhor, que nós não venhamos ser roubados por causa da desobediência. Senhor, eu te peço mais, nos ajuda a ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Senhor, ensinar um filho a ser obediente é a coisa mais linda, Senhor, que nós podemos, Pai. Mas sabemos que tem um preço a ser pago, que nós temos que ensinar, nós temos que dar o exemplo. Por isso nos capacita, Deus, em nome de Jesus. Entra com poder. Vamos ficar em pé. Tu és aquele que pode fazer, Pai, além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Por isso, Senhor, vem com teu poder. Senhor, tu és aquele que nos leva às vezes por caminhos para ver as nossas atitudes e o nosso comportamento, para sermos provados. Mas nós queremos ser aprovados nessa noite. Por isso, Senhor, nós queremos declarar agora que toda situação de problema que veio sobre as nossas vidas por causa da desobediência caia por terra agora em nome de Jesus. Todo problema na família sendo destruída por causa da desobediência, Senhor, nós repreendemos agora. Nós queremos declarar que as famílias aqui representadas serão restauradas, serão, Senhor, reconstruídas. Vai haver obediência e harmonia, Senhor. Vai haver alegria. Em nome de Jesus, tira toda a separação conjugal, toda a tristeza, toda a marca do passado. Tira e apaga agora toda a violência verbal, todos os maus tratos, tudo aquilo que veio, Senhor, por causa da desobediência. Tira agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos clamar agora que não haja desempregado no nosso meio. Tira a miséria. Senhor, a miséria por causa da desobediência, o desemprego por causa da desobediência. Tira as dívidas, Senhor, nos ajuda a pagar, porque às vezes não obedecemos, não organizamos, não temos sabedoria para administrar. Senhor, muda a nossa história, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos repreender agora toda dor de cabeça, toda enxaqueca, toda seta maldita, maligna, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda hemorragia, cessa agora. Todo mal, aquilo que tem vindo para trazer dor, enfermidade, morte, destruição, vai saindo agora. Toda insônia, Senhor, toda audição de vozes malignas, seja repreendida e paralisada agora. Todos os vultos, Senhor, toda obra de macumbaria, feitiçaria, seja repreendida, paralisada e desfeita agora pelo poder de sangue de Jesus. Todo espírito de vício seja repreendido agora, paralisado em nome de Jesus. Senhor, tu és poderoso. Todo desejo de suicídio
cessa agora na nossa vida, na nossa família, nos nossos queridos. Não tem poder. Espírito de violência que quer matar os nossos, seja paralisado agora. Não tem poder. Todo plano do inferno para matar, para destruir, caia por terra. Senhor, repreende todo nervosismo, toda irritabilidade, sai das nossas vidas agora. Toda perturbação, toda opressão maligna, vai saindo agora. Sai toda tristeza, toda angústia, todo mal, todo sentimento de solidão, toda fraqueza espiritual, vai saindo agora. Fortalece teu povo, Senhor, fortalece o teu povo, entra com poder agora, em nome de Jesus, Pai. Tira os dardos, tira as armas cortantes, espírito de loucura, Nosferato, Lírites, Asmodeus, que tem deixado as pessoas enlouquecidas, ver o que não é, o que não existe, medo, tormento, desespero, angústia, sai agora em nome de Jesus. Não tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vai visitando a nossa casa agora. Libera anjos na nossa casa. Guarda a nossa casa. Tira a inveja. Tira a palavra maldita contra nós. O olhar maligno caia por terra. Dá ordem agora. Vai dando a ordem. Dá ordem. Senhor, envia anjos lá. Demônios fora da minha casa. Não tem poder. Não vai trazer morte, destruição. Não vai trazer roubo. Mas nós declaramos a bênção do Senhor, a libertação, Pai. Todo espírito de traição seja denunciado agora. Vai saindo. Toda mulher estranha, todo roubo, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Não tem poder. Senhor, nós vamos viver a vitória em nome de Jesus. Saúde, alegria, vamos viver os propósitos que o Senhor tem para nós para esse ano. Nos ajuda a orar, nos ajuda a jejuar, nos ajuda a ir na tua presença, porque nós sabemos que vamos viver o sobrenatural, aquilo que estava preso anos e anos, uma vida inteira. Esse é o tempo, os céus estão abertos e nós vamos viver a vitória, nós vamos viver a prosperidade, nós vamos prosperar e crescer, porque vamos te obedecer, vamos te honrar, dizimar, ofertar, entregar na tua casa as ofertas alçadas. Ah, Senhor, não vai faltar recursos na tua obra, mas o Senhor vai prosperar o teu povo. Prospera, tira as vestes de miséria, de vergonha, de choro, de necessidade, de gemido, de dor. Ah, Senhor, e traz o recurso, traz o suprimento, traz a bênção, traz, Senhor, a vitória para o teu povo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és Deus. Tu estás acima de todos os deuses, não há outro como o Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, a tua bandeira está sobre nós, sobre essa nação. Perdoa o pecado da desobediência dessa nação. Perdoa, Senhor, como igreja vamos diante de ti. Paralisa o exterminador, demônios destruidores, que o Senhor venha lutar com teu braço forte contra principados e potestades e dominadores que estavam dominando essa nação. Traz a libertação, traz a vitória, dá graça, prospera essa nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a tua vitória, o teu poder, a tua graça, a força. Nos dá força, fortalece as nossas mãos, adestra as nossas mãos para a batalha, vai adestrando as nossas mãos, traz o consolo, traz a força. Ah, Senhor, tu és aquele que está conosco, e hoje nós declaramos que somos libertos de toda desobediência, de toda rebeldia, porque somos ovelhas, filhos, servos, amados, obedientes, e vamos viver a vitória e o amor do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.